Olá, galera. Nesse vídeo eu vou ser bem sucinto, bem breve a respeito de como desbravar as EAs, os nossos Expert Advisors, os nossos robôs aí do mercado financeiro, tá bom? Nós vamos mostrar para você o norte, vamos te dar uma direção de como automatizar as suas estratégias, principalmente em Forex. Tá legal? Bom, eu disse que você é rápido. Como assim rápido? Quando a gente chega e olha uma EA, um código aberto, a gente se depara com um monte de coisas que parece chinês e a gente não sabe onde começa, não sabe onde termina e fica bem confuso. O que nós vamos fazer nesse vídeo? Te dar uma orientação em 3 etapas, 3 paradas aqui. Vamos convidá-los a fazer uma pequena viagem nesse continente desconhecido que é automatização de ordens aí no mercado financeiro. Tem a parada 1, parada 2, parada 3. Nós vamos fazer o seguinte: na primeira parada, vamos ensinar como entrar, como enviar ordens para o seu broker. Segundo, nós vamos ensinar como estipular condições para entrada e saída das posições. E em terceiro, nós vamos ensinar como fechar, deletar as suas posições e zerar tudo, para que comece um novo ciclo. Toda e qualquer A é composta dessas 3 etapas. Isso é um cerne de qualquer A. Agora, se vai usar um indicador X, Y, Z, se vai fazer uma firula a mais, se não vai, isso vai depender da sua estratégia. Mas sempre terá uma entrada, condições e saída. Sempre, sem exceção. Então, vamos lá. Bom, então, tomando como base essas 3 paradas, essas 3 etapas, parece tudo muito simples, né? E de fato, programação é bem simples. O que é difícil então, Márcio? Difícil é ter ideia. Difícil é perceber um padrão, difícil é colocar aquilo em linguagem de programação. Tá? É transferir da tua cabeça para a linguagem de programação. A linguagem em si é fácil, tá bom? Então, eu não poderia deixar de passar desse nosso encontro sem compartilhar com vocês um vídeo sobre as boas ideias, como que as grandes ideias vêm. Então, antes de mais nada, eu acho que vale muito a pena a gente assistir junto esse vídeo. Vamos lá. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre 2 palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro.
Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Bom, agora tendo em mente de onde vêm as grandes ideias, nós temos um norte. O norte é o quê? Aquela sua ideia que você vem amadurecendo, que você vem desenvolvendo, aquele grande lance que vai fazer de você um homem bem-sucedido aí nas suas EAs. Um homem ou uma mulher, né? Claro, tem muitos traders aí do gênero feminino. Então, vamos então, sem mais delongas, para a nossa primeira parada. Primeira parada, enviando ordens. Quando a gente fala em enviar ordens, a gente tem que ter em mente que tem ordens imediatas, ordens pendentes e tem um erro comum quando a gente constrói o nosso primeiro EA, que é do inúmeros desvios. Ordem imediata é aquela que a gente coloca, como o nome já diz, diretamente, imediatamente, uma compra ou uma venda. As ordens pendentes são aquelas que você deixa para o futuro, que quando o preço chegar num determinado nível, vai fazer uma entrada aí de acordo com os seus parâmetros. Essas ordens pendentes são sell limit, buy limit, sell stop, buy stop. Qual a diferença? Bom, a diferença é que se você vai colocar uma compra acima de onde está o seu preço, é o que? É um buy stop. Se você coloca uma compra abaixo de onde está o preço, é um buy limit. Mesma coisa para venda. Se eu coloco uma venda abaixo de onde está o preço, é um sell stop. Se eu coloco uma venda acima de onde está o meu preço, é um sell limit. Tá? Talvez fique um pouco confuso, mas pensa em sell limit buy stop, sell stop buy limit, como um ônibus. Tá? Vou fazer uma analogia aqui ao ponto de ônibus. Você está no meio do caminho e o ônibus já está vindo. Você está no ponto de parada do ônibus, um stop. Ou seja, você vai pegar o ônibus já no seu caminho e vai seguir o fluxo. Seria essa ordem aí pendente de buy stop. O preço está subindo, você pega no meio do caminho e continua a subida. E assim também a venda. O preço está descendo, pegou a sua ordem, continua a descida. Tá? Isso seria as ordens stop. Agora o limit, pensa ainda no ônibus, que é o limite, é o fim da linha. É aonde você acredita que vai ter a reversão. Então você coloca uma compra, um buy limit, abaixo do preço. Você acredita que ali o preço que está descendo vai começar a subir. E assim o sell limit também. O preço que está subindo, você acha que ele vai começar a descer naquele ponto. Tá? Essa é a grande diferença. Vamos colocar a mão na massa para a gente aprender um pouco de como enviar ordens. Olha só, primeiro de tudo, a gente vai aqui no site, tá bom? Documentação aqui do MQL4 e vamos pegar isso daqui, ó. Ordem send. Vamos copiar isso e vamos criar a nossa EA.
Como que vamos criar a nossa EA? Obviamente pelo broker. Aí você vai clicar aqui, ó, o Meta Editor. O Meta Editor está aqui, tá? É essa cara. Isso aqui já é uma EA que eu criei. Nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova. Arquivo, novo, vamos aqui Expert Advisor, avançar, vamos colocar um nome, vamos colocar aqui, ó, minha primeira EA, no masculino, né? Expert, é meu primeiro EA. Vamos avançar, concluir. Legal. Então ele coloca isso daqui pra gente, tá? Eu não vou trabalhar com vocês a respeito de on-init, day-init, isso aqui vai ficar para frente, tá? Num curso um pouco mais avançado. Vamos nos limitar a trabalhar aqui, ó, no on-tick. Esse on-tick é a cada mudança do preço, cada vez que balançar ali, ó, que mudar o preço, ó, tick, ó, deu um tick, outro tick, e assim por diante. Assim, quando mexe o preço, isso é o tick. Então, conforme mexer, nós vamos enviar a nossa ordem. Agora vamos colar aquela ordem aqui, tá? Aqui é o inteiro, tem que definir, né, gente? Tem que definir aqui, ó. Tem que definir. Vamos declarar aqui esse ticket aqui como inteiro. Vai ser uma variável. Beleza. Esse ticket aqui vai receber o ordem send, que é enviar a ordem. Então os parâmetros estão bem descritos aqui. Vamos ver se a gente consegue aumentar um pouco essa letra para ficar mais cômodo. Então tá lá. Ordem send, string symbol. O que a gente coloca aqui? É o símbolo, né, do seu ativo. Então, quando a gente quer que o MetaTrader identifique automaticamente aonde nós estamos trabalhando, se é euro-dólar, se é ouro e etc., a gente escreve symbol, tá certo? Caso contrário, se a gente quisesse especificar, a gente poderia colocar aqui, ó, euro-USD, não é? Mas como a gente sempre procura criar um EA para que seja útil em qualquer situação, é bom que a gente generalize sempre que possível. Então vamos colocar aqui symbol, tá? Agora o comando, a operação em si. Aqui a operação em si, a gente vai colocar se é uma venda, se é uma compra, se é um sell limit, se é um buy limit, e a gente vai colocar aqui, ó. Coloca aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. É OP. É OP. Tá vendo lá, ó? Tem o buy limit, tem o buy stop, tem o sell limit, sell stop. Então a gente, a título de exemplo, vamos colocar aqui uma compra. Então vamos fazer uma compra. Aqui é o volume. Que volume que é, Márcia? É aquele que a gente já está acostumado. 001, que é 10 centavos aqui, ou o lote inteiro e assim por diante. Isso aqui é o lote, tá bom? E aqui é o preço. Se eu estou comprando, e é uma compra imediata, eu tenho que comprar no ASCII, tá? Legal. Sleep page é o quanto de diferença em pips que eu permito entre a minha ordem e que o broker vai executar propriamente dito.
Porque, não se engane, não é porque você mandou comprar a 1,60 que o broker vai executar a 1,60 exatamente. Tem uma margem de erro aí, questão do time, apesar de ser questão de milissegundos, mas o preço pode mudar, tá certo? Então esse Sleep Page aqui lhe permite em pips quanto que você deixa flutuar. O pessoal geralmente coloca 5 pips aqui. Você pode, depende da estratégia, você trabalhar com um lote muito grande, dá uma diferença de 5 pips, pode diferir um pouco. Então você coloca 2 pips, tá? 0 pip não adianta. Se colocar 0 pip, a sua ordem numa hora de volatilidade, o bobear ela nem entra. Então tem que colocar aí 2, 3 pips. Vamos colocar 3. Tem bastante exemplo usando 3, tem bastante exemplo usando 5 também, mas fica a seu critério. Você vai perceber de acordo com a sua estratégia. Então pense em Sleep Page com uma margem de erro em pips do que você envia para o broker e o que ele executa propriamente dito. Então vamos aqui no Stop Loss. O Stop Loss é um erro comum a gente colocar assim, ó, quero Stop Loss de 30 pips, então eu vou colocar 30 aqui. Não é isso, professor? Não é isso, Márcio? Não, completamente errado. Num Expert Advisor, esse Stop Loss, Take Profit aqui, vai ser o preço. O preço. Então, se você quer colocar tantos pips, você tem que colocar uma estrutura aqui. Tá bom? Quer ver? Como é que vai ser? Eu estou comprando no ASC, né? Então, eu vou colocar ASC, tá? O Stop Loss, se eu comprei, o Stop Loss para baixo, né? Então, ASC menos 300 vezes point. Tá lá. Isso aqui é que é a definição. Olha, quando você coloca 30 pips pro MetaTrader, você tem que escrever assim, ó, 300 vezes point. Porque ele conta os pipettes. Esse point aqui é pipette. Então, 300 pipettes são 30 pips. Então, ASC menos 30 pips vai dar onde que você quer o seu stop loss. Tá bom? Mesma coisa. Na verdade, análogo é o seu take. Só que o take é para cima, né? Se você comprou, você quer que o preço cresça. E daí você pode colocar 120 pips. Vamos colocar aí uma relação 4:1, né? Um stop de 300, então 4 vezes o stop vai ser 1.200 aí. Então, ótimo. Meu take tá ali. O comentário pode ser descartável, ou se você quiser começar, minha primeira compra, você coloca aqui a minha compra, é só um sinalizador, tá? Que aí você comenta o que você quiser. Se quiser deixar só aspas, pode. Deixar vazio, pode. Isso aqui é o Magic Number. Magic Number é bem interessante, que seria o ID da sua ordem, o RG da sua ordem. Cada ordem pode ter um RG diferente para te facilitar a vida. Se você está trabalhando com vários ativos, vários time frames, e depois você quer identificar uma ordem específica, você pode colocar a ordem lá, 1, 2, 3, 4, 5, o Magic Number. Ah, se eu não quiser colocar mais, deixa 0. Vamos colocar não, deixa 0. Tá? Ah, expiração. Quando é que vai expirar? Para uma ordem pendente, você pode estipular uma data. Eu geralmente coloco 0 para as minhas operações ficarem direto, não ter expiração. E as cores aqui, a cor da setinha que você vai comprar. Geralmente, uma compra eu coloco o blue aqui, ó. Coloco o blue para me facilitar aqui. Tá bom? Então, essa seria a minha ordem de compra, tá? E aí eu vou compilar. Compilei, meu primeiro EA, aqui embaixo, 0 erro, 0 warning, tá tudo ok, tudo de acordo. Você percebe que isso aqui em cinza não influencia em nada a minha EA, porque são comentários, tá? Tudo que você escrever na frente dessas duas barras vira um comentário. Então, beleza. Mandei uma ordem. Você deve estar com a mão coçando para rodar, né? Vamos rodar.
Vamos rodar, não vou rodar aqui no mercado mesmo, porque eu estou operando. Eu vou colocar aqui no meu estratégia. Vou fechar o terminal não, a questão do real, né, do online, do live, e vou rodar aqui no meu simulador. Vou escolher lá, que nós, Euro USD, Euro dólar, o mais conhecido aqui. Aqui nós vamos escolher quem? Cadê meu primeiro EA? Não apareceu aqui? Deixa eu rodar, compilar de novo, ver se vai aparecer. Não apareceu. Tem esse viezinho aqui do MetaTrader que é complicado. Eu não sei explicar bem. Então, o que acontece? Você compila, manda abrir o terminal novamente, tá? Manda abrir o terminal novamente, que possivelmente ele vai aparecer. Vamos ver. Opa, tá carregando aqui, perfeito. Eu não tô achando. Meu primeiro EA. Bom, vamos salvar no diretório aqui. Diferente. Trader. Aqui, ó. Ele tá aqui. Tinha que ser aqui no Expert. Tá? Vou salvar ali dentro da pasta Expert. Eu estou usando o Hotforex, aí tem a pasta MQL4, depois tem a pasta Expert. Vamos salvar lá. Beleza. Compilamos. Aqui, meu primeiro EA está aqui. Primeiro EA está aqui. Então vamos abrir aqui o MetaEditor, não, o Hotforex aqui, o broker mesmo. E vamos ver se está aqui. Tá lá, ó. Meu primeiro EA. Beleza. Apareceu aqui, ó. Meu primeiro EA. Então, vou simular aqui, tem a data. Vou colocar para rodar no dia de hoje, tá? O nosso EA aí. Você vai perceber uma coisa. O que o nosso EA faz? Ele só manda comprar. Ele só manda comprar. Então vamos rodar lá. Ele está carregando os ticks aqui. Já parou, não conseguiu carregar muito. Deixa eu colocar aqui dia 1º de novembro. Olha lá. Coloquei para rodar desde o dia 1º de novembro. Olha o que está acontecendo aqui, gente. Múltiplas entradas, tá vendo? Ó? Não para de entrar. Olha só. Tá mandando comprar. Esse é o primeiro erro bastante comum da gente, tá? Que eu falei lá no começo, que é das entradas infinitas. Então, como que a gente resolve isso, Márcia? Coloca uma condição aqui, ó. Se orders
total igual a zero, abre chave e fecha a chave lá embaixo. Aí ele executa. O que significa esse ordens total? Isso é uma função já pré-definida do MetaTrader que representa o número de ordens abertas, né, ordens a mercado e ordens pendentes também. Tá? Se não tiver nenhuma aberta, aí ele abre. Agora vamos compilar e vamos rodar de novo. Tá vendo? Abriu uma só agora. Olha lá. Acabou aquela história. Vamos acelerar um pouquinho aqui, para ver o que daria. E olha lá, ó. Ele tá pegando lucro, ó. Olha que lucro bacana que ele pegou. Legal, tomou um stop aqui, tomou outro stop. Né? Vamos ver o gráfico, como é que ficou? E olha. Começamos com 1000, voltamos no 1000, né? Interessante. Mas é claro que você não vai fazer uma EA dessa. Você vai melhorar. Você vai estipular, além do que não tiver nada aberto, você vai estipular uma condição de entrada. Né? Mas você falou só do buy. E se fosse o sell? Fosse o sell, é análogo. Só que o sell, a venda, eu vendo no bid. Coloco aqui o bid mais, né, o stop. E o take é bid menos. Mesmíssima coisa, eu poderia até colocar uma cor diferente aqui, ó. Red, para dizer que é tá. Faltou a vírgula aqui, ó. Viu? A vírgula. Perfeito. Rodou, beleza. Então, uma de venda, tudo perfeito. Vamos rodar de novo. Perceba que agora manda vender, tá vendo? Vermelhinho. Mandou vender. Bom, aí você vai falar, mas tem hora que eu quero vender, tem hora que eu quero comprar. Vai depender da situação, né? Ótimo. Então agora nós vamos trabalhar com a outra parte. Que é a próxima parada número 2, condicionando as nossas ordens. Vamos trabalhar com if e else, que o if você já viu, o else é o senão. Tem que tomar cuidado, porque quando você coloca um if e depois coloca um else, o else é tudo aquilo que não aconteceu no if. Então, muitas das vezes a gente comete um erro da seguinte maneira. O que a gente propõe não tem apenas duas condições, ou preto ou branco, ou cima ou baixo. Às vezes tem mais de uma condição. Né? Então o if e else não resolve. Talvez o switch case seria melhor. O que é o switch case? É você colocar uma situação e ter vários casos distintos e executar funções diferentes em diferentes casos. Tá? Mas, para simplificar, nós vamos pegar aqui os indicadores. A gente conhece bastante, né? O CCI, o CCI, né? O RSI, RSI e assim por diante, MACD, etc. Nós vamos pegar esses aí para Cristo para tomarmos decisões. Então, vamos olhar aqui online, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui um operador, o RSI. Eu gosto bastante do RSI. Vamos ver se a gente encontra. É até bom para eu dar uma dica para vocês.
sempre quando eu tenho um pensamento, um insight, eu vou no Google mesmo e procuro, tá? Sem muita formalidade. Informações sobre um indicador, ele começa com I. No caso eu quero o RSI, eu coloco assim, IRSI MQL4. Você vê que já aparece aqui na documentação, primeiro da lista. E aí o que eu faço? Eu não fico inventando a roda não, ó. Ele me dá a descrição aqui de como fazer, tá? E me dá um exemplo. O que eu faço? Eu pego o exemplo e organizo na medida que eu quero, tá? Mas para a gente aprender, vamos no passo a passo. Opa. Assim como a gente fez na ordem Send. O ponto e vírgula eu vou colocar depois, tá? Acabei não copiando o ponto e vírgula, mas eu vou copiar depois. Então, vamos lá. Se vamos colocar um outro se aqui, ó. Se a gente quer vender, então maior que 70, né? Então, se o RSI for maior que 70, a gente vai o quê? Vender. Deixa eu fechar aqui o colchete do if. Perceba que esse if fecha aqui, o outro if fecha aqui, tá? Parece que tá uma bagunça, não parece? Já vou organizar isso para vocês. É só o nosso primeiro contato. Eu posso colocar isso aqui um pouco para frente, que a gente chama de dentação, dar um tab, ele chega um pouquinho para frente. E daí nesse if com if, para não confundir, a gente pode dar um outro tab, aí joga para frente também com indentação. Aí fica mais fácil. Melhora um pouquinho a visualização. Vai melhorar mais ainda quando eu organizar isso tudo aqui em uma única linha, tá? Aqui no nosso ticket, por exemplo, a gente pode fazer assim, ó. Com mais enxuto aqui a nossa ordem aqui. Legal, então vamos voltar lá no RSI, esse indicador. Primeiro eu coloco o símbolo que eu quero operar, lembrando o que a gente faz? Símbolo. Isso. Time frame, se eu quero 1 hora, se eu quero 2 horas, se eu quero tal. Se eu quero o que está rolando, coloco null. Null. Né? Vamos lá para a nossa colinha. Aqui, ó. Null, ele também vai pegar o símbolo, tá? Times é zero, perdão. O null o zero é que significa o time frame corrente, né? O período que eu quero do RSI e aonde que eu quero aplicar e o shift, tá legal? Então deixa eu copiar a nossa cola. Vou deixar aqui embaixo. Explicando. Então, nulo aqui, para ele ser o símbolo corrente. Ah, se eu colocar o símbolo, tá errado, mas não, tá não, dá no mesmo. Colocar símbolo ou null dá certo.
0, ele vai pegar o time frame. Ele vai pegar o time frame corrente. Período, é quantas candles que você quer calcular, RSI, 14, que é o padrão. Que tipo de preço? Price close. Então, olha só. Mais uma vez a gente tem aquelas opções, ó, price close, price high, price low, median, open, typical, weighted. Aí você vê, fechamento aqui é o mais típico. E o 0, que é o shift, quer dizer que é a candle atual, é o que está rolando agora. Se você quiser colocar 1, 2, 3, 4, 5, você vai andando as candles para trás, tá? Então, beleza. Vamos colocar tudo em frente do outro aqui, bonitinho. Show de bola. Então, olha só que legal. Se o RSI for maior do que 70, a gente manda vender. Agora, você coloca um outro si ali. O outro si. Aí, um erro comum é isso aqui, ó. A pessoa mete logo um else. Ah, else. Se for maior que 70, então eu vendo. Se não, eu compro, né? Aí a pessoa coloca aqui, ó. Vai. Vai direto aqui. Mas veja, se ele não for maior do que 70, significa que ele seja menor ou igual a 70. Então, nessa condição você compra. Bom, pelo que eu entendo do RSI, não é assim que funciona, né? A gente só vai comprar quando tiver lá embaixo, tiver sobrevendido. Ou seja, quando ele for menor do que 30. Perceba que não são situações mutuamente excludentes, não é verdade? Porque tem o meio aí, entre 30 e 70, que eu faço nada, que eu não entro. Então eu não posso colocar ali um else. Perceba? Então veja, já coloquei uma condicionante, deu tudo ok, né? Vamos rodar. Vamos rodar de novo, vamos rodar até um pouco mais lento. E vamos lá. Deixar aqui mais limpinho pra gente. Então tá lá, ó. Ele comprou 001. Deixa eu acelerar um pouquinho aí pra gente. Ele vai. Deixa eu tirar esse indicador aqui das sessões. Nesse momento, olha lá. Vamos ver o nosso gráfico. Ó, deu um lucrinho, hein? Que legal, hein? Gostou, né? Então ele olhou lá o RSI, ó. Automaticamente. O que você faria na munheca? Vamos voltar aqui, ó. Ele está fazendo o que? Eu deixei tudo da mesma cor. Vou comprar aqui, ó. Vamos colocar blue, né? Blue. Pra gente conseguir diferenciar. Então vamos rodar um pouco mais devagar. Olha lá, comprou. Olha lá, azulzinho. Tá? Acelerar. Vendeu. Vendeu de novo. Vamos ver o gráfico. Legal, né? Tá gostando, né? É isso mesmo, facilitar a sua vida aqui, ó. Comprou aqui, depois vendeu, vendeu. Obviamente que não acerta todas, né? Aí vai depender muito da sua criatividade, do seu know-how. Tá legal? Isso aí. Você percebe que quando pega o
take ou pega o stop, a ordem fecha, não é? Óbvio, era para fechar mesmo. Só que nem sempre a gente quer isso, né? A gente pode fechar uma operação no meio, né? Já pegar o lucro ali e sair batido, não esperar acontecer. Então, vamos para o nosso terceiro momento. Acabei não falando do switch case, né? Então deixa eu só mostrar para vocês aqui. Switch case. Ele funciona assim. Você coloca a expressão e tem os casos e o que ele faz em cada caso desse. Tem um exemplo aqui, ó. Pode pegar esses exemplos, tá? Recomendo fazer uma leitura aqui do que está aqui, ó. book.mql4.com/operators/suite. Aí você tem aí, tá? Você pode ir direto aqui no book, ó. Você vê o book aqui, ó. book.mql4.com, que aí você vai ter o livro online aí para você ver as minúcias aí de tudo que você quer trabalhar. Tem bastante exemplo, você pode copiar, colar, facilita bastante a vida da gente, tá? Não tem mistério não. Como eu disse, o difícil é ter as ideias, tá? Então, vamos lá. Parada 3. Fechando e deletando ordens. Para você fechar e deletar uma ordem, você tem que selecionar ela primeiro. Tem que ter a select order. E depois de selecionar aquele monte de ordens abertas, você tem que fazer um loop, tá? Para você fechar essas ordens. E você coloca algumas condições e tal. E tem uma brincadeira aí do decremento e incremento, que é bem interessante. Eu acho que tem aí online, depois vocês pesquisam, mas eu vou falar em termos gerais. Quando a gente quer fechar ordens, a gente sempre usa um loop decremental. Você vai diminuindo, você pega o total de ordens e vem diminuindo. Você vem de trás para frente para ir fechando. Se você ir de frente para trás, ela acaba dando um conflito de lógica, você pula algumas ordens e aí não fecha todas. Depois a gente conversa sobre isso com mais detalhes. Vamos voltar aqui. Fala sobre isso com mais detalhes. Vamos voltar lá para o nosso robozinho. E deixa eu pegar um exemplo aqui, ó, de fechar todas as ordens. E aí é legal que eu já dou um exemplo do switch case, né? Já dou um exemplo do switch case. Vamos colocar isso daqui como uma função separada. Vamos colocar aqui, ó, void fecha. E aí vamos colar. Vamos tirar esse comentário daqui. Show de bola. Então, olha o que essa função fecha faz. Ela começa com total, que é o número de ordens menos 1, tá?
Por que menos 1? Porque ela conta vetorial. O pool de operações, de ordens, é um vetor. E o vetor aqui em MQL4 e em C também começa com 0. Então a posição 0 é a primeira posição. Posição 9 é a 10ª posição. Tá? O número 9 aqui do indicador. Então vamos pegar um for. Olha a estrutura do for. Eu vou começar com total, vou ter um contador i, que é igual a total, ponto e vírgula. Ele vai até o i, ele roda enquanto o i for maior ou igual a 0. Ou seja, se for negativo, não pode ter posição negativa, né? Qual a posição menos 2 no vetor? Não existe. A posição mínima é o 0. Ele vai fazer um decremento. Quando coloca o i menos menos, quer dizer que rodou uma vez, o i vale 9, na próxima rodada o i vale 8, depois vale 7, depois vale 6, vale 5, 4, 3, 2, 1, 0. E para no 0. Tá? Beleza. E aqui, ó, então select aqui, a gente tem que declarar select. Aí vai selecionar a ordem i, olha só, ele vai andando, tá certo? Isso aqui é um número, tá? Se tiver 9 ordens, ele coloca 9 menos 1 dá 8, ele começa no 8, vai até o 0. Então, posição 8, isso aqui é importante, selecionar pela posição, select by post. Legal. E aí pega o tipo da ordem, pega o resultado aqui, booleano, faz do jeito que está aqui. Aí o que ele vai fazer? Olha o switch. Switch, ele olha o tipo. O tipo é a ordem tipo. Se for uma compra, o que ele vai fazer? Fecha aonde? O ticket da ordem, a quantidade de ordens que você mandou. Você vai fechar no bid. Esse SLP, que é o Sleep Page, e Violet é a cor. Aí vamos colocar aqui, declarar aqui também como 3, né? Vou colocar o Sleep Page de 3. Tamanho 3, que é o quanto você espera, né? Aqui. Legal. E aí ele vai, caso seja de venda, ele faz a mesma coisa no ask. Se for by limit, ele deleta, by stop, ou seja, as pendentes ele deleta, viu? Não tem como, gente, é um erro comum também, colocar ordem close para ordens pendentes. Não existe. Ordem pendente não se fecha. Ordem pendente se deleta. O que você fecha são as ordens de mercado. E aqui ele fecha tudo. Caso dê algum problema, ele vai dar o quê? Que falhou o fechamento e vai dar o número do erro para você. Tá legal? Isso é uma função fecha que ela deve ser indicada dentro do seu onTick. Não é? Você pode fazer aqui, ó. Ao invés de ser ticket, você coloca aqui o fecha. Você quer, sei lá, você acha que o mercado tá bom só para venda. Deixa vendendo lá. Quando bater aqui, você fecha simplesmente. E acabou. Espera outra situação de venda. Tá bom? Vamos rodar? Pra gente ver. Olha lá, ó, fechou. Abriu outra. Qual a diferença, Márcio? Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Vendeu aqui. Chegou aqui, fechou. Tá vendo? Não comprou outra ao contrário, não. Só fechou. Viu? Daí ele só fechou. Beleza. Tá bom?
Então, esse eu tentei ser o mais rápido possível. Esse foi o nosso tutorial, né? O nosso rápido tutorial acerca disso. E por final, eu deixei aqui uma mensagem bem bacana para a gente refletir. A gente acha difícil, que as coisas é difícil, não está na hora de aprender, não está na hora de mudar. Sempre há tempo para tudo, tá? Eu sofri um acidente de carro gravíssimo, quebrei a C4. Deus permitiu que não tivesse impacto na minha coluna, que eu pudesse voltar a andar e estou aqui de pé falando com vocês, graças a Deus. Coloquei uma prótese e tal, e estou ótimo. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa alegria de estar vivo e falar que tudo é possível se você acreditar, se você se esforçar. Vou deixar uma mensagem aqui para a gente refletir juntos, ok? E depois eu deixo
Gente, então é isso, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu sou o Márcio Souza, sou microempreendedor individual, né? Então aí eu batizei como Souza 9, oferecendo inovações para você, para o seu negócio. Nossos contatos aí, o telefone fixo 41 41 0136, tá desativado, tá certo? Então você pode entrar em contato diretamente no celular, que é TIM 91994595, DDD 32, mora em Juiz de Fora. Pode adicionar no WhatsApp, fazer perguntas, fica à vontade aí, tudo bem? E o e-mail também, no Gmail, tá aí. E o Skype, souza.mlm. Se quiser mais informações, pega aí o aplicativo do seu celular, escaneia aí o QR Code, que tem todos os meus contatos, currículo, Lattes, etc. Você vai conhecer bastante mesmo. Se quiser, o que está aí na tela já dá para a gente conversar bastante, trocar bastante figurinha. Espero que eu tenha ajudado você a desmistificar essa coisa chamada EA.